Saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Bruno Baesso. Hoje trazemos aqui o pós-jogo de Flamengo 2, Altos do Piauí 0, tá? E como sempre a gente faz aqui no canal Bruno Baesso, vamos começar pela escalação. Lembrando que eu sempre uso a arte do Clube de Regatas do Flamengo. E aí, Flamengo que começou com Hugo, Rodinei, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Marcos Paulo, João Gomes, Thiago Maia, Diego, Marinho, Lázaro e Gabigol. Então, nós vemos aqui um Flamengo muito mudado, né? Tivemos aí o retorno do Rodrigo Caio, que estava 5 meses parado sem jogar futebol. Então, do time titular do Flamengo, né, o time que está habitualmente jogar, nós só vimos o Hugo, né, que nem jogaria se o Santos estivesse em condições, o João Gomes, Thiago Maia e o Gabigol. Lembrando que o próprio Thiago Maia não é titular absoluto, ele reveza muito ali com o Arão. Então, um time bem mexido, que na minha opinião só com três titulares, né, absolutos. Então mas é um time que, ao meu ver, era o suficiente para poder ganhar do Altos do Piauí, né? E foi basicamente isso que aconteceu. O Flamengo ganhou por 2-0. Foi um jogo sem sustos. Um jogo em que o Flamengo atacou o tempo todo. O Altos se defendendo. Inclusive, o próprio centroavante do time virava assistente de lateral para você ver como estava todo o time atrás. Lógico que com um time desse muito alterado, eu não esperava uma grande atuação, e realmente não foi uma grande atuação, né? No primeiro tempo, eu destaco muito o retorno do Rodrigo Caio, atuou muito bem nesses 45 minutos, que estava previsto, era no máximo 45 minutos, e atuou bem, com desenvoltura, aquele Rodrigo Caio que nós conhecemos, né? Então, espero que em breve ele já possa estar apto para jogar os 90 minutos. Lembrando que isso deve ser algo gradativo para que ele não volte a se contundir. Lembrando que ele ficou 5 meses parado. Também tivemos o retorno, né, do Mateuzinho, que voltou ao banco, o próprio Marinho, que estava machucado, o Pablo, né? Então, voltamos com alguns jogadores que tinham que, para poder, e o Pedro, né, para poder pegar o ritmo. Nem lembro se eu tinha falado do Pedro ou não. Mas esse jogo, ao meu ver, é importante para isso, para dar ritmo para jogador. Placar para mim era o que menos importava. Não estava esperando grande atuação. Lógico que a gente quer que o Flamengo tenha grandes atuações. E aproveitando que eu não falei aqui, não fiz o pós-jogo do Flamengo e Botafogo, o Flamengo perdeu por 1-0 Botafogo. É o que eu falo, a torcida reclama, né? O Flamengo jogou bem contra o Botafogo, o melhor jogador do time foi o Gatito Fernandes, que fechou o gol. O Flamengo teve 3 chances claras que ele perdeu. Essas 3 chances claras que poderiam ter feito. Se o Flamengo tivesse feito 2 de 3, ele teria ganho do Botafogo. E o Flamengo jogou melhor, mas o resultado não foi o esperado. E aí a torcida fica revoltada, com certeza. Lógico que ninguém quer perder o Botafogo. Eu também fiquei pé da vida quando o Flamengo perdeu do Botafogo. Mas aí, quando o time consegue o resultado e não joga um bom futebol, a torcida reclama. Mas lógico que eu também vou reclamar. Só que nós temos que ver todo o contexto. Todos, que nem eu falei, um time com 3 titulares. O Palmeiras, por exemplo, que pegou o Juazeirense, ganhou de 2-1, gente. Lá não teve vida fácil também.
Também não sei se o Palmeiras poupou o tanto de jogadores que o Flamengo poupou, só tinha apenas 3 titulares, mas pelos gols que eu vi, que foram do Danilo e do Rafael Veiga, pelo menos 2, e o principal jogador do Palmeiras estava jogando. Já no caso do Flamengo, o principal jogador do Flamengo estava no banco. E, né, no segundo tempo, o Paulo Souza fez 2 alterações. Entrou o Pedro no lugar do Thiago Maia, né? Com isso o time ficou com só um homem ali no meio campo. E o Pablo entrou no lugar do Rodrigo Caio, como já era de esperado. Lógico, um time que estava jogando todo atrás não precisava de 2 volantes. O Flamengo conseguiu o gol de pênalti. O Pedro sofreu uma falta na entrada da área, foi rapidamente batida, o Lázaro sofreu o pênalti e o Gabigol fez o gol. Logo após o Arrascaeta entrou no lugar do Lázaro, eu não teria feito essa alteração. Confesso para vocês que não teria feito essa alteração, porque eu entendo toda a questão de poupar jogadores. Eu entendo, com 1-0, o Flamengo podia tomar até um gol que estava classificado. E não vejo por que ter entrado com a Arrascaeta. Depois entrou o Mateuzinho no lugar do Marcos Paulo. E muitas pessoas criticaram o Paulo Souza. Ocorre que o Marcos Paulo estava cansado. E por fim teve a substituição do Vitor Hugo no lugar do Marinho, que sentiu uma contusão. E tanto que no gol do Vitor Hugo, né, que foi uma jogada, o Diego tocou a bola para o Rodinei na esquerda, o Rodinei cruzou para dentro da área, o Vitor Hugo fez o gol de cabeça, primeiro gol dele, parabéns ao Vitor Hugo, que era o aniversariante do dia, estava completando 18 anos, né, no dia da partida, perdão, e fez esse gol. No momento da comemoração, Marcos Paulo ficou caído. Isso aí, o repórter que estava lá na transmissão falou que ele estava com câimbras. Então, gente, antes de criticar, vamos procurar saber o motivo, né? E, poxa, alguém vai falar, pô, mas é um garoto novo, tá com câimbra. Isso é mais do que normal. O jogador da base que vem, quando entra, ele não sabe dosar a energia, e isso é mais natural que vocês imaginam. Então, para mim, valeu pelo resultado, a vitória, valeu pelos jogadores que estão com mais rodagem, valeu pelo primeiro gol do Vitor Hugo. E é isso aí, Flamengo classificar para as oitavas da final. E vou falar um negócio, vamos parar de reclamar tanto, gente. Vamos comemorar as vitórias. A torcida tá muito chata, nisso eu me incluo também, eu fico reclamando também, estou me incluindo nessa. Vamos voltar a comemorar as vitórias. E agora, cara, eu não posso deixar de falar sobre esse tema. Aqui, ó. Foi o protesto da torcida contra os dirigentes do Flamengo, fora Landim, fora Braz. E também tivemos esse outro aqui, essa outra faixa aqui. O Flamengo é do povo, Landim enganador. E vou falar um pouco mais sobre essa faixa aqui, mas antes eu vou mostrar essa outra aqui, que é fora Braz, fora Spindle, fora Landim. Mas eu vou voltar para outra imagem e vou falar um pouquinho mais sobre essa situação. O Flamengo, como vocês sabem, teve uma proposta de emenda no seu estatuto, que foi aprovada na segunda-feira por ampla maioria do Conselho Deliberativo, em que foi regularizada a situação do sócio contribuinte off-Rio. E aí, eu vou pegar e vou explicar para vocês, para você que não sabe, o que é o sócio contribuinte off-Rio. O sócio contribuinte é aquele que não compra o título, paga só mensalidade e reside a mais de 100 quilômetros dos limites da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, fora do Grande Rio. Do Grande Rio.
Por exemplo, eu aqui em Resende sou considerado OFRI, apesar de eu ser sócio patrimonial. Mas essa é uma categoria que engloba a grande maioria da torcida do Flamengo. E por que eu falo isso? Os números oficiais falam que a torcida do Flamengo são 42 milhões de pessoas. No Grande Rio, em torno de 12 milhões de torcedores do Flamengo. Metade deles são o Flamengo. Né? Então, 6 milhões desses 12 milhões do Grande Rio são torcedores do Flamengo. Perdão. Se você descontar 6 milhões de 42 milhões, nós temos 36 milhões. Ou seja, 36 milhões, 6 vezes mais do que a torcida do Grande Rio, é composta por torcedores off-Rio. E esses torcedores off-Rio podiam ingressar no clube pagando um valor mais em conta até agosto de 2020 e tinham direito de frequentar a sede do Flamengo na Gávea por 30 dias no ano. Em agosto de 2020 veio um aumento de 165,62% na mensalidade. Eles pagavam R$ 64,00 e passaram a pagar então R$ 170,00. Com isso houve uma grande debandada, né? Muitas pessoas deixaram de ser associados do Flamengo na categoria off-Rio. E o Flamengo perdeu isso um número significativo de sócios do seu quadro social. Então, foi regulamentado, porque essa situação não tinha no estatuto. E o que foi aprovado na segunda-feira foi o seguinte: o sócio contribuinte ele tem que pagar no mínimo 75%, contribuinte off-Rio, perdão. Sócio contribuinte off-Rio tem que pagar 75% da mensalidade do sócio contribuinte, que hoje 75% representa R$ 201,00. E agora tem um limite nessa categoria. O limite é ou 20% de sócios, tem que ser 20% dos sócios contribuintes, limitados a 1.000 sócios. Ou seja, para se ter 1.000 sócios contribuintes off-Rio, tem que ter no quadro societário do Flamengo 5.000 sócios contribuintes. O que é o sócio contribuinte? Sócio contribuinte é o sócio que ele só paga mensalidade, mas ele pode residir em qualquer lugar do Brasil, tem direito a frequentar 365 dias e paga mensalidade de R$ 268,00. E por que a revolta? Porque a única categoria, tirando emérito, gran benemérito, benemérito, que são categorias de sócios que são honrarias, e por isso há um limite para não haver a banalização dessa honraria, tirando essas categorias de sócios, apenas a categoria de sócio off-Rio tem limitação prevista no estatuto. Com isso, foi feito esse limite, né, que causa estranheza, pois a categoria de sócios off-Rio, né, é a que tinha maior perspectiva por conta do tamanho dos torcedores off-Rio, né, que são 6 vezes maiores que do Grande Rio. Então, as perspectivas, desse número de sócios aumentar era muito grande. Tiveram inúmeras situações que foram colocadas, como fraude, gente que não morava fora desses 100 quilômetros de distância do Rio e estava alegando que morava. Eu, por exemplo, enquanto que tive virtual com o presidente Landim, falei que isso era facilmente solucionável. Era só exigir documento fiscal e eleitoral do sócio. Mas, infelizmente, a maioria dos conselheiros entendeu, e eu só posso lamentar, porque estão tirando, sim, como disse, essa faixa aqui, ó, estão tirando o Flamengo, que é do povo, e centralizando na mão
de algumas poucas pessoas, tá? E gostaria de falar o seguinte, vocês podem indagar e falar, pô, Baesso, mas você estava lá na eleição com a camisa de campanha do Landim, apoiando o Landim, e agora você está criticando? Lógico. Primeiro, eu estava lá apoiando porque eu fazia parte, até semana passada, eu fazia parte de um grupo político que chama o Flamais. E esse grupo político, Flamais, de forma democrática, que eu saiba o único grupo que fez isso, de forma democrática, escolheu apoiar o Landim. Como eu sou uma pessoa de grupo, e respeito as decisões do grupo, eu estava lá fazendo o que o meu grupo tinha determinado. Tá? Então, e não é por isso, e não é porque eu dei apoio na eleição ao Landim, que quando ele faz algo que eu julgo errado, eu não tenho o direito de criticar. Ou seja, o meu posicionamento é o seguinte: se o Landim, quando eu falo a atual diretoria, né? Mas estou personificando na figura do presidente. Se ele fizer algo que mereça elogios, eu vou elogiar. Assim como quando ele faça algo que eu julgue não ser correto, eu vou criticar. E eu tenho esse direito. Não é porque eu apoiei nas eleições passadas, né, quando eu estava no grupo, o meu grupo apoiou, no qual fazia parte, estava apoiando o Landim, e eu tenho sim fotos com a camisa da campanha, não tem problema nenhum de falar isso aqui, não é por isso que eu vou deixar de criticar. Então, pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links das minhas redes sociais. E no meu Twitter, eu estou escrevendo desde semana passada algumas threads mais tradicionalmente conhecido como fios, né? Lá no Twitter, onde eu explico várias situações do off-Rio, várias situações dos sócios proprietários, essa questão da decisão e, inclusive, um prejuízo milionário que essa decisão está trazendo aos cofres do clube. Um pouco mais de 1 milhão por ano é o prejuízo que o Flamengo está tendo com essa decisão, que foi a aprovação pelo Conselho Deliberativo da emenda que regulamentava a categoria de sócio contribuinte off-Rio. Você poderá falar, mas o Flamengo tem um orçamento bilionário, 1 milhão é muito pouco perto do orçamento, mas não é por isso que o Flamengo ele pode se dar ao direito de deixar de receber 1 milhão. Isso isso, que são os cálculos que eu fiz, se o sócio contribuinte off-Rio continuasse pagando a mensalidade que ele pagava em 2020, com os reajustes pertinentes, com todas as outras categorias sofreram, apenas reajustes, não aumento de preço, e com o número do crescimento que eles tinham da eleição de 2020 até agosto, da eleição de 2018 até agosto de 2020, quando foi feito esse aumento de 165,62% na mensalidade dos sócios off-Rio. Então eu peguei uma média por mês e cheguei ao número que poderia existir hoje de sócios e vi o quanto que o clube está recebendo atualmente, quanto que ele poderia receber. Ao meu ver, isso é um prejuízo. E amanhã, pessoal, né? Para quem não sabe, eu estou gravando esse vídeo hoje, 12 de maio. Acompanhe, vai também nas minhas redes sociais, porque amanhã eu vou soltar uma outra thread, um outro fio, onde que eu vou demonstrar todo o prejuízo que os sócios proprietários do Flamengo pré-92, que pagaram apenas o título e têm isenção de mensalidades, causam ao Clube de Regatas do Flamengo. Pessoal, é isso aí. E para manter aí o nosso tradição, vou deixar aqui o meu palpite para o jogo de final desse sábado, Ceará e Flamengo. Meu palpite, vitória de 2-0, como sempre, né? Eu sempre confio no Flamengo, numa vitória do Flamengo, e eu, como um torcedor supersticioso, sempre aposto nos 2-0. Então, pessoal, saudações rubro-negras e beijo do gordo!